não é um tom de que, por exemplo, a meta do clube é virar uma SAF. Porém, tem algum exemplo que eu quero até comparar aqui com vocês, tanto do Vitória quanto do Fortaleza, que na minha opinião são os dois clubes do Nordeste, né? Porque o Bahia já virou SAF. Os dois que teriam muito potencial de virar um clube empresa, e as receitas, igual do Fortaleza, beirando os 400 milhões. Nesse ano do Vitória passou de 200, com certeza, com a Libra, né, quase 300, mas é um caminho a ser trilhado, e quem sabe, né, tendo uma administração boa, o Fábio Mota já disse que não deve concorrer para 2025, né, então não vai seguir esse bom trabalho. Quem vai assumir esse novo clube? Vai ter uma peça fundamental, que na minha opinião vai ser a definição do seguinte: ou vira uma SAF, vai chegar o investidor e aí vê, né, que já estava bem administrado, como tem sido nos últimos anos, ou chega um cara importante, igual foi o importante, né, nas histórias do Fortaleza, do Bahia recentemente, que organizou a casa e deram conta, né, igual o Fortaleza mesmo, não vai precisar de SAF para ficar no G4 do Brasileirão. Isso aí era impossível de se imaginar 2 anos atrás. E o Vitória pode sim se dar bem não sendo SAF, mas quem que vai administrar? Vai ser um cara remunerado? Porque eu não sou a favor, por exemplo, do Vitória continuar sendo uma instituição e aí quem vai assumir o clube então não vai ganhar R$1. Por que eu largaria um trabalho meu aqui que eu estou ganhando 40, 100 mil por mês para assumir um clube por bondade, do fundo do coração? Se eu já tiver muito rico aposentado, tudo bem. Mas você vai colocar uma pessoa nova, daqui a 30 anos, vai ser ainda nesse esquema, e a chance de, por exemplo, acabar tendo alguns benefícios por fora, jogador de empresário, nós sabemos que acontece isso no futebol mundial. Não, o Fábio Mota mesmo acho que é uma exceção total, né, essa regra, mas eu sou 100% a favor desses cargos serem remunerados, né, e o Vitória fazer uma trajetória parecida do ponto de vista financeiro do Fortaleza, do Atlético Paranaense que caiu, mas vamos combinar, os caras têm quase meio bilhão de caixa, né, e sempre teve lucro nos últimos anos, é facinho para virar uma SAF, e quem sabe não poderia ir para esse caminho para o ano que vem. Acho que a grande maioria de vocês vão concordar comigo nesse ponto de vista. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot, conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui em 70 mil inscritos no YouTube. Quem inclusive está inscrito e quando batemos essa meta, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória. Então, do seu clube do coração, você ganhou, torce pro Leão, vamos realizar esse sorteio. Então bora bater 70 mil. Inclusive junto com a Foot Fanatics, né? Que você pode pesquisar aqui várias opções de camisa do Vitória. Eles adicionaram muitas opções bacanas aqui no site nesse final do ano. Tem camisa de R$64, camisa de 45, ó, pra você dar de presente para alguém, Natal chegando aí também. Olha aqui, ó, a opção desse ano R$259. 10% de desconto pelo meu link aqui embaixo, 100% original. Você ajuda o clube, ajuda o canal e ainda pelo meu link, né? Se você não vir, o preço vai estar mais caro. Ainda você vai ter 10% de desconto e ajuda todo mundo. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar sempre com o link de todo o site, né? Que aí o que você comprar, você tem 10%, mas você pode vir aqui pesquisar, né? Vitória, por exemplo, vai aparecer aqui as diversas opções para vocês. Então, vou falar aqui sobre esse caso envolvendo a SAF. Até porque é importante, né, ressaltar que o Fábio Mota ele nunca foi um cara 100% a favor da SAF a qualquer custo, eu concordo, e também não é 100% contra. Eu acho que se eu tivesse nessa posição de presidente de um clube, né, relevante, acho que eu teria essa mesma postura que ele, que foi, né, ele até falou aqui, ó, SAF no Vitória, presidente revela propostas e critica era Ronaldo, né, então ele falou que as vendas, por exemplo, do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, foram baixas, em valores nominais foram o mesmo, né? O Botafogo 400 milhões, o John Texel já aportou muito mais do que isso, então só para você ver tanto que estava barato. O Cruzeiro também 400 milhões, só o Ronaldo, ele vendeu depois, e o Pedro Lourenço já aportou muito mais do que isso. O Vasco não deu certo, foi um golpe muito ruim, né, do Vasco que acabou acontecendo. Então concordo com ele, não é a SAF a qualquer custo. Ele até fala que na época de Série C, o Vitória recebeu proposta de 200 milhões de reais. Imagina, né, se tivesse vendido o clube. Isso não quer dizer que se tivesse vendido estaria hoje na Série A. Porque para os investidores seria muito bom, poderia ter pago 200 milhões, né, há 4 anos atrás e vender agora, por exemplo, vamos colocar 1,5 bilhão de reais, poderia ter esse potencial. Porque quando o Bahia foi vendido, até falei, né, é como se fosse um mar. Se o seu rival for vendido por 1 bilhão, você também vale no mínimo 1 bilhão de reais e pode pedir até mais, né, do que isso, tranquilamente, até para o investidor já chegar tendo uma moral, ó, compramos o clube com mais valor do que o rival. Isso para a torcida já vai estar excelente, mas não é o caminho que o Vitória planeja para os próximos anos. Eu vou falar aqui sobre o que o Fábio Mota disse nessa entrevista, vou ressaltar aqui outros pontos e também essa comparação de receitas, né, tanto do Vitória desse ano quanto do Fortaleza, que eu acho que é o grande exemplo, né, a ser seguido. O Fortaleza, se quisesse virar SAF, já teria virado há um bom tempo, só que eles ainda estão com uma administração muito boa. Igual eu falei, ainda porque, quanto continuar, né, o responsável hoje, acho que é o Marcelo, eu esqueci o nome dele agora,
o presidente do clube, fazendo uma boa gestão, excelente. Mas e daqui 15 anos, 20 anos, quem que vai ser? Eu espero que os clubes virem uma SAF, mas não quer dizer que tenha que vender as ações, e sim para contratar pessoas responsáveis. Vai ter um presidente, um CEO que vai ganhar dinheiro para aquilo, não vai ser um cara qualquer, um cara que já tem experiência, um CFO, por exemplo, um cara pela parte financeira, um dirigente, um cara de scout, que aí você tem um potencial maior do que uma cabide de empregos, né, como acontece no Brasil e vários times, né, do futebol brasileiro. Eu torço pro Cruzeiro, então o que eu já vi, né, de sacanagem acontecendo com o meu clube não é brincadeira. Então, o que o Fábio Mota falou sobre essa questão de 2025? Ele falou que para a temporada do ano que vem o céu é o limite. Eu concordo também, né? Não sei o que o Vitória pode apontar. Se ficou em 11º nesse ano, pode conseguir um G8 no ano que vem e ir para uma Libertadores. Por que não, né? Sonhar com uma Copa Sul-Americana e ir longe na competição. Falou também sobre essa questão, né, dos bichos milionários e tudo mais. E ele falou também sobre essa questão da SAF e reeleição. Ele falou aqui, ó, já falei isso e vou repetir. O Vasco fez uma SAF de qualquer jeito e deu errado. O Cruzeiro já está no segundo dono, o Curitiba está na Série B, o Bragantino escapou na última rodada do rebaixamento. SAF não é certeza de que vai dar tudo certo. Nós reduzimos a dívida, fizemos várias melhorias e a SAF contribuiu para quê nisso? Temos uma gestão profissional, o que não falta é aventureiro com a ideia de SAF. Eu estou cansado disso. E é exatamente isso que eu falei. E tem que virar uma gestão profissional, todo mundo receber para estar ali. Não é a favor, não é, por exemplo, conhecido de fulano, tem que ser profissional. Nesse ponto aqui eu estou 100% de acordo com o Fábio Mota. Ele falou que a gente tem que fazer um modelo, fazer com que o Fortaleza fez, inclusive o que eu vou falar nesse vídeo. Nem tinha visto essa parte da entrevista, tá? Aguarda e espera propostas, debate com a torcida e aqui basta, né? Perder um jogo e já querem a SAF. Nosso adversário, o Bahia, se salvou no ano passado com uma rodada e ninguém queria SAF. Aí esse ano ganhou alguns jogos seguidos, não foi campeão de nada e querem SAF. O Brasil não tem limite de gastos, fiscalização, então qualquer um pode chegar, gastar o que quiser e largar a bomba aí. O Vitória não pode ser entregue para qualquer um, completou então o gestor. E falou, né, de que não pretende também essa reeleição. Falou aqui, para 2026 tem projetos familiares e pessoais que não pode estar junto com a presidência do Vitória. Vamos pensar em 2025, temos um ano inteiro pela frente, um grande desafio, né, com 5 competições e temos muitos o que entregar. Todas as minhas energias estão para 2025, que é uma pena, né? Acho que ele poderia ficar aí mais uns anos, mas se ele indicar alguém bem, administrar e deixar, né, um conselho bem elaborado com pessoas profissionais, acho que pode sim dar muito certo para a sequência da temporada, sem sombra de dúvidas. E agora, né, Gustavo? Como que ficaria essa questão de receitas? Será que apareceria uma proposta? Não venderia a SAF para qualquer um. Apareceu um fundo árabe de não sei o que, igual foi para o Remo um tempo atrás, uma proposta maluca assim. Não, se esse grupo não tem experiência com futebol, não é um grupo sério com várias empresas. Pode ser um grupo sério, por exemplo, que ainda não tem nenhum time no mundo, né? E vai começar agora a investir no Brasil, por exemplo, mas eles donos de várias percentuais de empresas, por exemplo, empresários, donos de futebol e quer realmente algo sério. Beleza, mas eu venderia, por exemplo, um grupo que já tem times espalhados pelo mundo, né? Então, um bilionário que já tem 4 ou 5 times pode ser uma alternativa, apesar de que muitos desses também não fazem uma boa administração. O John Texton é um ótimo exemplo, né, do certo e do errado. Deu certo no Botafogo, mas o Everton, que é dele, está em situação deplorável, né? O Crystal Palace, melhor dizendo. O Lyon também na mesma situação. O clube dele da Bélgica caiu para a segunda divisão. Então, tem alguns pontos de vista para serem analisados para a SAF. Eu estou de acordo nessa questão também. A receita, né? Só antes, eu tenho um recado aqui para vocês da Betfair, recado rápido. Reta final aqui do ano, tem Mundial de Clubes, tem também Champions League, futebol inglês, italiano. Você pode aproveitar aqui, ó, R$300 de bônus no seu primeiro depósito, até R$1.200. Aproveita, isso aqui é muito raro, ainda mais em caso de apostas sérias, seguras igual a Betfair, muito raro de acontecer. O link vai estar aqui embaixo na descrição, aproveite. Então, depositou R$50, vai ter mais de 150 para começar a apostar em várias outras partidas. Até deixei aqui para vocês algumas opções do final de semana agora: Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United vencendo, Chelsea vencendo no meio de semana também, tá aqui com uma cotação de 3.1. Então, se colocar aqui o bônus, né? Depositei 70, vou ter quase 200. Pega aqui 100 do bônus, R$100 voltando 310. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, o Cassius Zipoli, eu vou utilizar ele, é muito bom o site, muito obrigado ao jornalista, faz ótimas matérias nesse sentido, do ponto de vista financeiro. O que eu gosto de ver aqui, né? É a previsão de orçamento do Vitória e a previsão de orçamento também do Fortaleza nesses últimos orçados, por exemplo, em 2024. Só para você ter ideia, a previsão, por exemplo, de patrocinadores, vou fazer um vídeo somente sobre isso, mas para o Vitória no ano que vem é de chegar próximo dos R$30 milhões. Nesse ano foi 22. Então, um acordo melhor junto com uma casa de apostas, por exemplo, se passa
por conta disso. Também em relação a sócios torcedores, ano que vem tendo várias competições para disputar, né? 5 no total, se eu não estiver enganado. Com certeza vai aumentar bastante esse plano de sócios, o que hoje, né, tem mais ali de 40 mil, quem sabe não possa chegar em algo na casa de 50, 60, por exemplo, tranquilamente, e aumentar. Direito de imagem e arena, acredito que vai ficar próximo disso mesmo, a não ser que o Vitória termine numa posição melhor, igual foi esse ano, né, 11º lugar. Vai ser uma receita bem mais alta do que às vezes que o clube estava prevendo terminar em 14º, então isso aí já faz alguns milhões, né, de diferenças. 18 milhões de reais em negociações de atletas, tem um asterisco, até o próprio Fábio Mota falou sobre isso na entrevista, que é muito pouco, né, querendo ou não, 18 milhões. E se eu falar para vocês que o Vitória não ganhou nem isso, né, nem, sei lá, 4 milhões de reais com venda de atletas, porque não vendeu ninguém. Mas se quisesse vender o Wagner Leonardo por o dobro disso aqui, né, vamos colocar 40 milhões de reais, venderia amanhã. Então, o Mateuzinho, por exemplo, mas não é o ponto esse, né? Muito melhor você vender os atletas, por exemplo, que estão surgindo ali na base, que tem um percentual de uma venda futura, do que vender os jogadores importantes nesse primeiro momento e, obviamente, ter mais espaço na base para os próximos anos, até para ter, né, vendas maiores, mais de 30, 40, 60 milhões de reais, que tem muito potencial. Bilheterias vão aumentar para o próximo ano, com certeza, e ainda tem outras questões, né, de venda de camisas e tudo mais, inclusive as camisas aqui da Foot Fanatics conta, tá, são camisas originais e o valor repassado para o Vitória, então junto com a Volt e outras fornecedoras, tem aí mais 3 milhões e poucos e no total 240 milhões, e aí para 2025 próximo da casa dos 300, sem tirar esse aporte, né? Porque, Gustavo, mas esse ano também foi 310 milhões. Sim, mas com dinheiro antecipado da Libra. Não vai ter esse dinheiro mais 100 milhões para o ano que vem. Não é bem assim. Então, eu acho que é uma receita bem interessante, bem, assim, não é otimista, vamos colocar assim, exagerado. Eu acho que dá para você conseguir isso aqui tranquilamente. Se o Vitória aparece uma proposta muito boa para alguns jogadores, vai longe numa Copa do Brasil, termina ali dentro de um G8 no Brasileirão, vai longe numa Sul-Americana, que eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre, né, a Sul-Americana, quanto que isso poderia render para o Vitória, poucos de vocês assistiram, vão lá dar uma olhada. Pode, quem sabe, bater na casa de 400 milhões de reais, que é um orçamento muito interessante e é um caminho, né, que o Fortaleza fez recentemente até chegar nesse valor tranquilo, né? O Fortaleza hoje fatura 400 milhões de reais, 380 já tem alguns anos, e aí as metas, né, para 2025 também vão ser orçadas. Ainda não foi divulgado, tá? Se o Campeonato Baiano vai chegar na final, esse é o objetivo. Copa do Nordeste, não sabemos qual que é o objetivo, claro, e na Copa do Brasil também, não sabemos o objetivo do clube. Acredito, né, que as metas vão ser brigar por uma vaga na Libertadores, via o Campeonato Brasileiro. Copa do Nordeste, acho que disputar a final, não sei se é obrigação, mas pelo menos de uma semifinal sim. Campeonato Baiano sim, né, disputar a final e o título. E a Copa do Brasil, pelo menos umas 8. Por exemplo, em 2022, qual que foi o orçamento do Vitória? O tanto que fez diferença, né, naquela ocasião, quando o clube estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Então aqui fala um pouco mais sobre as receitas do clube, que nos últimos anos de Série A era próximo de 88 milhões de reais, 87. Nesse ano, né, o Vitória chegou próximo da casa dos 210 milhões, mais o acordo com a Libra. Então vamos colocar assim, se você pega o que era 88 milhões em 2017 para 2025, 2024, eu vou colocar só 100% de inflação, então ainda vai estar baixo, né, pelo que foi aqui no Brasil, mas vai ser uma projeção parecida, tá, gente? Não é tanta mais assim não. Sinceramente, não vejo como, nossa, era 88 milhões, agora foi 210, dobrou. Não, basicamente manteve a mesma coisa, com uma correção ali do poder, né, de compra na época. Os jogadores eram bem mais baratos, 10 milhões de reais você contratava um craque, não é essa a atual circunstância. Mas ainda assim, olha o que era em 2020 na Série B, 37 milhões. E nos outros anos, né, de Série C do Campeonato Brasileiro, a previsão era de 29 milhões de reais apenas, olha o tanto que era baixo. Até o Fábio Mota toca num ponto na entrevista, que ele fala sobre patrocinadores, se você for ver, é verdade, era 500 mil reais o patrocínio na Série C. Então, olha a diferença que é hoje, chegando próximo de 30 milhões de reais para o ano que vem, com o Fata Model, com, por exemplo, uma nova bet que vai chegar no clube, e aí 30 milhões de reais era o que o clube faturava na Série C, agora apenas com acordos comerciais de patrocínio, né? Então faz uma diferença absurda e certamente nas receitas do clube, de olho no médio e longo prazo. Tem também aqui, a Vitória vai convocar essa reunião, que já foi oficializada hoje, na segunda-feira, dia 9, para o dia 16 de dezembro, para votar e aprovar ou não o orçamento de olho em 2025. Até o próprio clube fala, né, que não iria fechar ainda contratações ou algo do tipo antes de ter essa votação, porque não faria sentido, né, você começar o planejamento do ano seguinte sem saber nem quanto que você pode gastar. Óbvio que vai ter uma média, até com base nesse orçamento, mas assim que for aprovado, lá no dia 16,
a tendência é que tenha contratações chegando no Vitória e já alguns sendo anunciados. Então aproveitar um orçamento, né, de 218 milhões,